Beleza, então. Então, pessoal, um bom dia oficial para todo mundo aí. Já informo que essa live nossa está sendo gravada. Depois nós vamos postar ela no YouTube, né? Para quem quiser mostrar para os demais aí. Bom, essa live aqui, apesar de eu ter deixado muita coisa preparada, mas ela vai ser diferente das demais que eu sempre fiz. Porque dessa vez eu estou mais disposto a escutar as dúvidas de vocês em relação a esses fundos fechados e tentar sanear essas dúvidas aqui. Até porque eu já fiz uma live no dia 11 de maio, né? Acho que umas 2 semanas atrás, explicando desses fundos fechados, desses fundos chamados vértices, que compram título público federal com data de vencimento. São fundos que vão render muito parecido com o fundo IMAB, tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui para mostrar para vocês. Por exemplo, é que tem muita gente que começou a me perguntar o seguinte, tá? Se eu aplicar nesses fundos, ele não vai dar negativo, igual dá um fundo IMAB? Vai dar negativo também. Porque, infelizmente, eles são marcados a mercado. Então, ele precisa registrar a oscilação da taxa do preço do título. Então, a oscilação que o preço do título está tendo, infelizmente, ele é obrigado a registrar. Então, ele também marca mercado. A diferença é que, pelo menos, eles são mais estáveis que o fundo IMAB. Quer ver? Coloquei aqui no gráfico. O de amarelo são todos os fundos fechados. E os brancos são os fundos IMAs. Os fundos IMAs também compram título público. A diferença é que esses fundos IMAs, que estão aqui de branco, a hora que você quiser resgatar, você resgata. O de amarelo, não. Ele também vai comprar título público, mas ele tem data de vencimento. Você não pode resgatar a hora que você quiser. O que é a diferença deles? Deixa eu diminuir a quantidade aqui, para a gente olhar alguns. Isso aqui é nos últimos 10 meses, tá? Nos últimos 10 meses, observe. O de amarelo é o Caixa Brasil 2030. É um fundo que a Caixa vendeu lá no passado, que compra título público, mas tem data de vencimento. Você só pode resgatar ele em 2030. Já o Caixa Brasil IMAB, tá de branco, também vai comprar título público. Vai comprar os mesmos títulos que o Caixa Brasil 2030 vai comprar. A diferença do Caixa Brasil IMAB é que a hora que você quiser resgatar, você resgata. Vamos analisar o desempenho deles mensalmente, nos últimos 10 meses. Observa aqui, ó. Eu coloquei esses retângulos aqui para facilitar a visão. A diferença aqui deles. A diferença do amarelinho, que é o fechado, ele é mais estável. Então, em agosto, o Caixa Brasil IMAB rendeu mais do que o 2030. Em setembro, também rendeu mais. Em outubro, rendeu um pouquinho mais. E aí, em novembro, que o mercado financeiro ele recuou, foi aquelas falas, né, que o novo governo que ia entrar passou a falar, que pediu furar teto de gasto, pediu uma suplementação de 200 bilhões a mais para o Congresso. Essas coisas fez o mercado financeiro dar uma retraída. O que aconteceu com o Caixa Brasil e IMAB? Vocês podem resgatar a hora que você quiser. Ele deu negativo durante 3 meses seguidos. Menos 0,82, menos 0,24, menos 0,03. Já o Caixa Brasil 2030, que é mais estável, ele também deu negativo, mas bem menos. Essa é a única vantagem que você tem de estar comprando esses fundos fechados. Uma das vantagens, né? Pelo menos ele é mais estável em relação aos IMAs. Pode ser que o desempenho, né, o ganho... Opa, peraí. Deixa eu mostrar para vocês o ganho nos últimos 10 meses, então. Deixa eu lá aqui. Então, nos últimos 10 meses, acabou que o Caixa Brasil IMAB, ele rendeu um pouquinho a mais. Um pouquinho a mais. Deixa eu aumentar mais aqui. Acabou com o Caixa Brasil IMAB, né, que está aqui embaixo, é o de branco, ele rendeu um pouquinho mais do que o Caixa Brasil 2030. 0,08% a mais. Mas com menos oscilação. O desvio padrão é o quanto que ele oscilou em 10 meses. Então, o Caixa Brasil IMAB teve um desvio padrão muito maior. Então, assim, a rentabilidade negativa dele foi
oscilou muito mais do que o 2030. A maior perda que eu tive, engraçado, foi no 2030 aqui, né? É que eu peguei um período muito curto, tá? Peguei 10 meses só. Mas se eu pegar um período maior, vamos pular para o lado de cá. Aqui eu estou analisando eles nos últimos 4 anos e 4 meses. Quer dizer, desde 2000, deixa eu mostrar aqui no começo. Desde 2019. Então, em 4 anos e 4 meses, é que muita gente está estranhando que lá em 2014, os bancos ofereceram esses fundos. Sim. Só que em 2014, eles ofereceram marcando na curva. Então, ele não marcava mercado, ele não mostrava rentabilidade negativa. Pouca gente sabe, mas o Bradesco entrou com uma representação lá na Ambima, falando que o Banco Brasil e a Caixa não poderiam oferecer fundos de investimento que prometia rentabilidade. Poderia prometer rentabilidade, sim, porque esse aqui, ó, o Caixa Brasil 2030, se você só resgatar no vencimento, então você não vai ter perda em relação ao preço do título. Os R$ 1.000 que você emprestou para o governo, em 2030 vai devolver os R$ 1.000, mais a rentabilidade. O Caixa Brasil e Mabê, eu não posso falar isso, porque você pode resgatar a qualquer momento. Então, na hora de você resgatar, o fundo vai pagar para você o preço do título baseado no preço que o mercado está pagando. Então, até poderia marcar mercado, sim, isso aqui, tá? Marcar na curva, perdão. Mas aí, lá na Ambima teve essa representação, então os bancos foram proibidos de marcar na curva. Então, eles são obrigados a marcar mercado. Mas uma diferença. O retorno nos últimos 4 anos e 4 meses. Caixa Brasil e Mabê está rendendo mais. 44,15%. Está rendendo um pouquinho mais. Mas o desvio padrão, o Caixa Brasil e Mabê trouxe muito mais oscilação, é o de branco aqui, ó, do que o Caixa Brasil 2030. E a maior perda que eu tive em 4 anos e 4 meses, todos tiveram rentabilidade negativa, tá vendo? Mas a maior rentabilidade negativa que eu tive veio do Caixa Brasil e Mabê. Por isso também, que quando a gente recomenda vocês aplicarem nesses fundos fechados, não é mais do que 20% ou 25%. Porque o negócio não é concentrar em alguma coisa, é diversificar em tudo, né? Então, negativo eles também vão dar. Não tem como não dar, porque são marcados a mercado. Outra coisa, nós estamos recomendando o pessoal a não ficar enrolando muito a decisão se vai migrar recurso ou não. Porque as taxas de juros dos títulos públicos estão reduzindo. O governo está oferecendo cada vez uma taxa de juros menor do que nos dias anteriores. Por exemplo, quando eu fiz a live no dia 11, eu mostrei as taxas de juros do dia 10 de maio. Você pega sempre do dia anterior, né? Vamos pegar o de 2035 aqui, ó. Que é o fundo de investimento que o Banco do Brasil está lançando com a data de vencimento mais longa. Quando eu fiz a live no dia 11, a taxa era de 5,83. Então, quem investiu, quem aplicou num fundo de investimento do Banco do Brasil para vencer em 2035, ou comprou diretamente a NTNB de 2035, ele garantiu 5,83 mais o IPCA até o vencimento. Essa taxa não muda. Você contratou 5,83. Ontem, no dia 24 de maio, tá aqui em cima, esse mesmo título 2035, quem quiser comprar ele hoje, o governo está oferecendo um juros menor, 5,62. O cara que comprou no dia 10, ele garantiu 5,83, até vencer, mais o IPCA. Quem quiser comprar agora é 5,62 mais o IPCA. Só para vocês verem, na live eu mostrei o título público que a Prev Sinop comprou. A Prev Sinop comprou título público diretamente do governo, não foi através de fundos. Isso aqui é até o extrato deles, ó. Diretora lá, a Daniela, até agradecer ela que ela gentilmente permitiu eu mostrar para vocês. Ó, eles compraram NTNB. Esses fundos aí que o Banco Brasil e a Caixa estão oferecendo vai comprar a NTNB. Para vencer em 2045 esse título público. Tá aqui, ó. Tá pagando quanto? 5,96 mais IPCA. Vou voltar lá para minha planilha. Tá aqui, ó, anotadinho. 5,96 mais IPCA. Para vencer em 2045.
Observa que você não tem essas taxas mais não hoje, ó. Tá bem menos. E aí eu mostrei para o pessoal e um tempo atrás eu também comprei esses títulos públicos, eu mesmo. Eu até acessei minha conta no Tesouro Direto. Vou mostrar aqui. Isso aqui é minha conta no Tesouro Direto. Aí caiu aqui o login, né? Vou acessar para vocês verem aqui. Só que eu comprei no mês de abril. Então já faz um. Comprei. Eu comprei quando eu vi que as taxas chegaram a ser no ápice, entendeu? Aqui, ó, Tesouro IPCA 2045. Mesma coisa. Quando eu comprei, deixa eu aumentar aqui. Ó, eu comprei com o governo me prometendo 6,14 mais IPCA. Eu comprei 4 de abril de 2023. 6,14 mais IPCA. Deixa eu voltar lá para a planilha. Tá aqui, ó. Vocês não acham isso mais, não. 6,14 mais IPCA. É isso aqui que vocês vão ter que me pagar de juros, entendeu? É, se o governo tem emitido título público, está endividando o país inteiro, né? Mas isso não é coisa do governo de agora, não, tá? Isso, todos os governos emitem título público. Isso aí é normal. Tem nada a ver com quem está no poder hoje. E a tendência, quanto mais o mercado projetar que já está na iminência de reduzir a taxa Selic, a taxa de juros, a tendência vai ser o governo começar a oferecer cada vez menos juros. Menos juros. A tendência é cair mais. Eu acabei de acessar o Boletim Focus, que é um boletim que o Banco Central emite, que mostra a projeção das 45 maiores instituições financeiras do Brasil. O que eles estão projetando? Eles estão projetando a taxa Selic em 2023, ela fechar em 12,50. Hoje ela está em 13,75, né? Já tem gente achando que a Selic na próxima reunião ela cai. A maioria do mercado acredita que ele começa a cair a partir de setembro. Também estou achando que setembro está muito longe. Em 2024, a previsão é a Selic está em 10%, 2025, 9%, e 2026, 8,75%. Então, por isso que as taxas de juros dos títulos começaram a cair, começaram a render menos. Já que o governo já que vai ter a redução da taxa Selic, da taxa de juros, automaticamente os títulos do governo acompanham essa redução. Alguém está me chamando aqui, deixa eu ver. Tem alguma pergunta? Eu vou responder uma pergunta aqui do Jackson Wagner, da Previmune, de São José do Rio Claro, Mato Grosso. Brasil 2024 estava dando 7% uns dias atrás. Já baixou. Sim, já baixou. Ô Jackson, deixa eu mostrar uma coisa legal aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. É algo interessante. O 2024, em 10 de maio, estava 6,79. Esse é um dos únicos ou dos poucos títulos que, na verdade, está ao contrário. A taxa de juros está aumentando, foi para 7,45. Quando acontece isso, é porque o Tesouro Direto, Tesouro Nacional, identificou que a gente está precisando de dinheiro no curto prazo. Ou ele não está querendo alongar muito as dívidas do governo a longo prazo. Sim, porque se eu compro um título em 2035, eu aumentei uma dívida para o governo a longuíssimo prazo. Então, às vezes, o governo, para a gente não comprar título de tão longo prazo, ele oferece os juros maiores no curto prazo, né? Para essa dívida vencer rápido. Só que eu não estou querendo que vocês comprem esses 2024. Por quê? Beleza, você vai comprar aí, você vai pegar 20% do dinheiro do regime próprio e comprar esse de 2024. Então, 20% do seu dinheiro vai render 7,45 mais o IPCA. Bateu a meta. Em 2024, quando você receber esse dinheiro de volta, a previsão é que em 2024 a Selic vai estar em 10%. A hora que for reaplicar esse dinheiro, se a gente for comprar título público, mas você não vai achar nunca isso aqui. Você vai achar 4, 3, alguma coisa. Então, quer dizer, para um investidor de longuíssimo prazo, que é o caso dos RPPS, é besteira ele focar nesses de curto prazo, entendeu? É bobagem. A não ser aqueles que eu estou vendo que ele vai começar, como atuário falando, né? Que eu estou vendo que ele vai começar a consumir o que está poupando em 2026, 2027. Não, para essa turma eu estou recomendando isso aqui. Porque ele não tem essa visão de longo prazo, entendeu?
para poder esticar esses vencimentos. Sinop, por que ele comprou um papel para vencer em 2045? Porque na avaliação atuarial dele, ele vai começar a consumir o que está poupando em 2042. Então, quer dizer, dá para ele comprar título para vencer a longo prazo, né? E deixa eu mostrar um outro título que eu comprei, também pegando a Prev Sinop de exemplo. Eles compraram dois tipos, tá? Que é a NTNB e a NTNF. O ideal é, né, você... Eu odeio essa máxima, cara, mas que para mim é um clichê, sabe? É o tal de não coloque todos os ovos na mesma cesta. Parece ser óbvio, mas as pessoas não conseguem executar isso aí. A ideia de não colocar todos os ovos na mesma cesta é para você diversificar. Não aposta em um ativo só. Se você é um cara que gosta de apostar nessas casas de aposta do futebol, se você tiver 10 mil e for escolher qual time você acha que vai ser o campeão brasileiro, não faz isso não. Pega os 10 mil, divide em 3, escolhe os 3 times. Você aumenta a sua chance. Porque aí é 3 times sobre 20. Escolher um só é 1 sobre 20. Então, o ideal é você diversificar. Vou pegar a NTNF aqui, ó, que a Prev Sinop também aplicou um pouquinho. Para vencer em 2033. Esse aqui é o seguinte, ele não paga o IPCA, ele vai te pagar 12,32% até vencer, acabou. Independente do que der da Selic, dólar, inflação, ele paga 12,32 fixos, acabou. Daqui de cima, não. Ele paga 5,96 mais a inflação. Ele paga 12,32. Vamos voltar lá? Deixa eu mostrar eu de novo aqui, ó. Porque eu também comprei essa NTNF. Eu comprei ela 2 vezes. Comprei em 2029, 2032. Opa, 2029. Eu comprei ela 2 vezes. Eu comprei ela. Deixa eu aumentar mais para vocês enxergarem. Em 2022, vocês devem lembrar que no segundo semestre do ano passado eu mandei um parecer falando sobre os títulos públicos, que as taxas de juros estavam muito altas e provavelmente estava próximo do ápice. Eu comprei esse título público. Quando eu recomendo, vocês podem ter certeza que eu também estou aplicando. Eu também estou fazendo isso. Eu estou vendo que o negócio é bom. Por que eu não vou aplicar meu dinheiro, né? Então, em 2022, eu fui e comprei NTNF para render 12,16%. Como a taxa Selic acabou aumentando acima do que estava previsto, os juros aumentou mais ainda. Então, em abril desse ano, eu comprei de novo NTNF, que paga 12,45%. O juros maior. Isso aqui é fixo, tá? Isso aqui é o que vocês vão pagar de juros para mim até o vencimento. Vamos lá no meu gráfico para vocês verem como que está hoje. Então, eu mostrei para vocês que em agosto de 2022, eu peguei lá uma parte do meu dinheiro, comprei uma NTNF, vai pagar 12,16 até vencer em 2029. Como a taxa de juros aumentou mais, em abril desse ano, eu comprei de novo NTNF, pagando 12,45 até o vencimento. A Prev Sinop, no dia 3 de maio, também comprou NTNF, para vencer em 2033, mais longo que o meu, mas a 12,32. Observa que essa taxa aqui já não tem mais, ó. E ontem, essas NTNFs de 2029 fechou com 11,51 e de 2033, 11,68. Se a previsão é a Selic, o ano de 2025, chegar em 9%, quer dizer que esses dois títulos vão estar pagando para mim 12,16 e 12,45, independente da Selic. Está com juros muito acima do que o mercado está projetando lá para frente. Isso aqui é só para mostrar para vocês que assim, as taxas de juros estão reduzindo. Então, a decisão de aplicar nesses fundos fechados, que compra título público, ou comprar o título público direto, já está na hora. Não pense em enrolar muito, não. Mais uma pergunta aqui, eu acho. Deixa eu ver. Previvias perguntando. O que faz a oscilação dos títulos públicos? Previvias de Campo Verde, tá, Mato Grosso? Podemos abrir o microfone? Pode. Ô, pessoal, o que quiser fazer pergunta, pode fazer. O pessoal da Previas pode fazer a pergunta aí, pode abrir o microfone. Você quer Oi, Igor, tudo bem? Tudo jóia? Marisa, né? Isso, Marisa. O pessoal do conselho aqui, ele está com dúvidas referente assim, esse valor que vai ser aplicado,
Você tem uma previsão de mais ou menos quanto que ele vai rentabilizar lá na data do vencimento dele? Espera aí que eu vou mostrar para vocês aqui. Espera aí. Previsão você não tem, não. O que você tem? Quer ver? Deixa eu voltar naquela NTNB. Que é a base, né, desses fundos vértices aí dos bancos. O que é que o Tesouro Direto mostra para mim? Isso aqui é direto Tesouro Nacional, tá? O que eles mostram aqui é o seguinte, tá? Cadê? Tá aqui. Beleza. Eu contratei 6,14 ao ano mais IPCA. Então, até o vencimento, ele projeta que eu vou ganhar 88,23% de juros, né, que é os juros fixos, mais que der o IPCA. O IPCA não tem como você saber até 2045 como que ele vai estar, né? Então, o que dá para a gente ter uma noção? Deixa eu vir aqui. Eu montei uma explicaçãozinha. Vamos pegar Campo Verde de exemplo. Deixa eu pegar Campo Verde aqui. Espera aí. Deixa eu ver qual que é a sua taxa de juros hoje, tá? Da sua meta atuarial. Ó, a sua meta atuarial hoje é seu dinheiro render 4,91 mais o IPCA. Então tá. Vamos fazer umas contas aqui, quer ver? Então, eu vou anotar aqui, ó. 4,91 sua meta atuarial. Campo Verde, Mato Grosso. Então tá. Aqui, ó, é o IPCA que o Boletim Focus, né, que são as 45 maiores instituições financeiras, estão projetando. Então, está projetando que em 2023, esse ano, o IPCA deve fechar na casa de 5,80. 2024, o IPCA deve fechar em 4,13%. 2025, 4%. 2026, 4%. Tá. Se vocês aplicarem, vamos supor, nesse título de 2033, que hoje está pagando 5,66 mais IPCA. Eu acho que eu indiquei até esse para vocês aí, tá? Deixa eu anotar ele aqui, ó. 5,66 mais IPCA. Então, os juros da NTNB tá aqui, ó, em todos os anos. 5,66, né? Está prometido. Mas o que ele vai te pagar mesmo? Ele vai te pagar os juros prometidos mais IPCA. Então, se a inflação, pelo menos até 2026, se comportar igual está aí, em 2023, ele deve rentabilizar 11,46. 2024, 9,79. 2025, 9,66. E 2026 também 9,66. Então, a gente deve ter um ganho. Eu somei, tá? O correto é acumular. Então, você vai ter um ganho em 4 anos, mais ou menos, de 40, acima de 40,57%. O que é a vantagem de você aplicar nesses fundos? Ué, se a sua taxa de juros é 4,91 mais IPCA, se você comprou 5,66 mais IPCA, esse dinheiro bateu a meta. Ele bateu a meta. Independente do que rolar com o IPCA. Quer ver? Vamos acompanhar aqui, ó. Então, a sua taxa de juros é 4,91 mais IPCA. Então, a sua meta atuarial em 2023 deve fechar na casa de 10,71. Espera aí, 10,71? Então, beleza. Se a inflação der isso aí mesmo, essa aplicação nesse fundo vértice bateu a meta. 2024. Se a inflação fechar na casa de 4,13 mesmo, beleza. Como a taxa de juros aqui da NTNB é acima da taxa da meta, essa aplicação bateu a meta. Ou seja, esse dinheiro seu está batendo a meta atuarial, que é o nosso objetivo. Então, no final dos 4 anos, o que vai acontecer? O ganho que você vai ter desse fundo vértice está batendo sua meta. Ah, mas se a inflação, vou reduzir aqui, tá? Se a inflação der 1% em 2026,
Bom, se der 1%, beleza. Meu ganho aqui é realmente menor. Mas está batendo a meta, que é o meu objetivo. Ah, mas aí se os governos começarem a fazer besteira demais, a inflação ir para 15%. Ótimo. A meta atuarial vai lá para cima. Mas essa aplicação está garantindo a meta. O principal é isso aqui, ó. A taxa de juros da meta é 4,91, correto? A hora de comprar esses fundos verdes, ou título público, só compra se a taxa de juros está acima da sua meta. Senão não compra, não. Esse é o principal. Então, o ganho em si, não dá para a gente saber qual vai ser, dá para ter uma noção. Opa, deixa eu voltar tudo aqui, né? Que eu escolhi a planilha. Aqui é 4%. Mas o principal é isso, está garantindo a meta atuarial. Certeza você vai bater a meta, né? Essa é a vantagem. Ah, tá. E vocês perguntaram também aqui, né, no chat, o que faz a oscilação dos títulos públicos? Essa questão da taxa de juros subir. Quando a taxa de juros sobe, aí os fundos IMAB sentem a pancada. Aí ele sente muito mais a pancada do que esses fundos verdes. O que faz é a taxa de juros subir. Ó. Deixa eu mostrar um exemplo aqui, quer ver? Isso aqui eu uso, inclusive, nas aulas minhas, tá? Dessa nova certificação. Isso aqui é um exemplo real. Ó. É regime próprio que comprou título público em 2007 para vencer em 2017. Beleza. Então, aqui é o quanto que eles aplicarem em título público. 5 milhões, assim vai. Em 2013, o custodiante mandou um extrato de quanto que estava o preço dos títulos, e a gente viu que se vendesse esses títulos em novembro de 2013, antes do vencimento, ia vender, ó, abaixo do preço que comprou. Abaixo do preço que comprou. Se eu esperar vencer em 2017, não, se esperar vencer, você vai recuperar o capital de volta. Se você quiser vender antes do vencimento, aí você vai vender pelo preço que o mercado quer pagar. Mas o que fez o preço do título cair? Ó, o juros está garantido, tá? Esses juros não muda, não. Quem está com esse título na mão recebe os juros que está aqui. É o preço do título, o capital investido que oscila. Mas por que o capital, o valor investido caiu? Porque em 2013, a Selic estava em 7,25%. Fechou o ano em 10%. O que aconteceu? Qualquer fundo DI está pagando 10% ao ano. Esse título aqui, ó, está pagando 8,50%, abaixo dos juros do mercado. Então, se você quiser vender esse papel no mercado, ninguém vai querer comprar, a não ser que você dê um desconto à pessoa. Olha esse outro aqui, ó, de 1.850.000, o preço subiu para 1.956.000. É porque o preço do título aqui subiu. Porque os juros aqui é de 12%, acima dos juros do mercado. Aí, todo mundo quer comprar esse papel. É lei de oferta e demanda, preço sobe. Então é isso que faz os títulos oscilarem. E como nós estamos comprando título, como nós estamos aplicando em fundos que estão comprando título público, com a Selic a 13,75, rapaz, só se a Selic passar de 13,75 para a gente começar a ver tudo desabar. E nós já estamos na iminência, o quê? De um outro ciclo, agora a economia é um ciclo. Agora é um ciclo de redução da Selic. Então é isso que faz o preço dos títulos caírem, né? Pessoal, se alguém quiser fazer pergunta, pode fazer, viu? Não precisa ser só no chat, não. Pode soltar o microfone aí. Fala, Igor. Bom dia. Edelbran, tudo bem? Ô, Fábio, tranquilo? Como é que tá? Hein, deixa eu te falar, então, a gente tem, né, acompanhado aí as cruzadas dos bancos aí oferecendo esses vértices, né? Uhum. Inclusive Itaú também tem oferecido agora, Santander também, eles abriram esses fundos aí, né? Sim. Muito parecido as taxas aí. Qual que estava sendo assim a ideia? O que acontece? Igual você falou, é o IMAB, né? Praticamente ali o IMAB, IMAB 5. Só que qual que está sendo, né, o receio nesse momento? Igual você citou aí agora, 2013 e 2014, foi aquele exemplo que a gente tem sempre das aulas, né? Possivelmente a Selic vai
ter uma queda a partir agora, ou da próxima reunião, ou segundo semestre, e possivelmente os IMABs, né, IMAB 5+, eles devem dar uma esticada. A gente, tendo alocação nesses fundos, a gente fica travado até o vencimento, mas se a gente aplica, por exemplo, o IMAB, a gente pode aproveitar aí um momento da valorização das cotas. E, por exemplo, se acontecer, por exemplo, o que aconteceu em 2014, vai ser 14%, 15% de rentabilidade, né? Esses anos aí, o IMAB 5+, já está dando quase 9%, já, ou 9%. Então, a gente perderia esse momento dos IMAs. Isso aí que está a nossa preocupação, de perder esse momento dos IMAs, né? Claro que pode, é um risco que você corre, né? Você pode dar o contrário, o Banco Central começar a subir juros aí e ter a desvalorização. Mas, pelo cenário que tem apresentado, acho que esse risco está muito pequeno. O que você acha dessa estratégia? Não, você pensou certo, cara. Engraçado, agora que você falou, eu estou pensando aqui, eu deveria ter feito essas análises que eu fiz aqui, ó. Eu comparei com o IMAB, né? Não era o correto era com o IMAB 5+. Você falou certo. Porque aqui eu só tenho o título. Peraí, tá aparecendo não, né? Peraí, só um minuto. Peraí. Peraí. Peraí que eu mexi na câmera aqui sem querer. Só um minuto. Tá, depois eu tento descobrir aqui. Engraçado, você tá falando aí, agora eu tô pensando bem, correto. Não ia ter comparado esse Caixa Brasil 2030 com o IMAB, não. O IMAB 5+. Porque o IMAB 5+, só tem título a vencer acima de 5 anos, que é o que tem aqui dentro. Era o mais correto. Então a gente já vê a oscilação muito maior, tá? Agora, respondendo a sua pergunta, você falou uma coisa certa. Pô, eu vou te transferir. se eu resgatar desses IMABs e trazer para cá, eu vou perder uma oportunidade que vai ser o quê? Se a Selic começa a cair, os fundos IMAB vão passar a render mais. Sim, isso vai ser mesmo. Por isso que duas coisas. A gente não está recomendando resgatar tudo. Eu estou recomendando resgatar mais de DK2 e uma B5, que eles não dão tão esse estirão, né, de ganho. Isso. E quem tem muito DI é FM1. Porque quem tem muito DI e IRFM1, a tendência vai ser seu dinheiro render isso aqui, ó, a cada ano que passar. Um outro problema que nós estamos tendo, vou até começar a puxar a orelha aí de alguns municípios. Eu queria até mostrar aqui, mas não consegui, porque eu queria tampar o nome do município. É que eu tenho município que é assim, ó. O pessoal está com 50% do dinheiro aplicado em CDI e FMU. Esse cara convém reduzir um pouquinho isso aqui e aplicar nesses fundos verdes. O problema é que esse 50% não está em Banco do Brasil e Caixa. Está em outro banco. E aí o regime próprio, por acomodação, não quer reduzir a aplicação em CDI e FMU que tem em outro banco e passar para esse fundo fechado, que vai prometer meta atuarial. Vai pagar seu objetivo. A gente está mostrando aqui, ó. Convém, resgata lá um pouco, reduz isso aí, ó, é muita coisa, 50%. Reduz para 30%, 35%, faz o resgate de outro banco, passa para a Caixa, do Banco do Brasil, ou, como o Delbrando falou, o Itaú e o Santander, viu que está perdendo terreno, também passou a oferecer os fundos fechados. Depois, o repasse que você receber, você vai lá e devolve para esse outro banco. Porque não é questão de você estar priorizando um banco ou outro, não. São esses 4, né, que acabamos de citar, que estão oferecendo esses fundos que está prometendo a meta atuarial. É questão de, tipo assim, não tem... O próprio pessoal da Prev Sinop, quando foi aplicar esses títulos aqui, ó, deu baixa uma pancada de banco. Mas uma pancada de banco, vocês não tem ideia. Eles aplicaram quase 30% do dinheiro em título público, acho que é 25%. Deram baixa em 5, 6 bancos, cara. Todos os bancos, evidentemente, chiaram, mas, ué, você vai comprar o título para mim? Eu falei, não vou. Eu falei, então, você me desculpa. Porque isso aqui batendo minha meta, ó, e a meta atuarial da Prev Sinop, deixa eu fazer aqui uma... Peraí, deixa eu ver aqui, peraí. E outra coisa, você acha que essa taxa de juros aí para os próximos anos, ela volta para cima de 5 aí? Porque a gente tem visto, cada ano tem reduzido, né?
Você acha que ela volta para cima dos 5, chegando perto de 6 ali? Acho que mais nunca, né? Não, não. Não volta, não. Tá só reduzindo. Ó, a meta atual da Prev Sinop é 5,02, mais IPCA. Então, beleza. 5,02. Então, isso aqui, ó, 5,96 mais IPCA, essa quantia de NTNB vai pagar a meta atual até 2045. E como o Dobrando observou aí, ó. E a taxa de juros da meta atuarial, cada ano que passa, o Ministério da Previdência está forçando a reduzir mais ainda. Se reduzir mais ainda, então quer dizer que fizeram a melhor opção, que é comprar isso aqui, ó. Não necessariamente pode ser através de título, tá? Tem os fundos VERS também. A vantagem que você tem quando você compra o título é que, no caso da Prev Sinop, eles vão marcar na curva. Não vai marcar mercado, então não vai precisar marcar a oscilação do preço do papel. Vai ter. Claro que vai ter. Se eu tentar vender antes do vencimento, eu vou vender pelo preço que o mercado quer pagar. Mas como eles conseguem esperar o vencimento, vai sempre registrar contabilmente o preço da aquisição. Então não vai ter essa oscilação doida na carteira. Somente quem compra o título público direto que pode fazer isso. Quem aplica através de fundos, não. Através de fundo é obrigado a fazer a marcação ao mercado. Tem como. E, na verdade, o IMAB, o IMAB 5+, ou Dobrando, faz tempo que eu estou recomendando nas apresentações que eu vou, nas políticas, que está na hora de a gente aplicar nem que seja 1 ou 2% do dia do regime próprio. Exatamente. Porque com a Selic subindo... Estou vendo muito movimento muito parecido com 2013 e 2014. Tá, o cenário está muito parecido. Né? Os nossos clientes não têm uma B5+. Precisa ter na carteira. Não tem. Exato. Porque agora é a hora de ter isso na carteira. Ó, se vocês pegarem uma B5+, o pessoal que vê minhas palestras já viu. Esse negócio aqui, ó, uma B5+, de 2021 a 2022, ele estava negativo. Se você pegar, ó, agora, dos últimos... É quase uma renda variável. Né? Quase uma renda variável. Se você pegar dos últimos 12, 24, 36 meses, então observa que o ganho que a gente teve em 2023 já supriu as perdas de 2 anos seguidos. Agora está na hora de ter uma B5+ na carteira. Nem que seja 2%, até 3% do dia do regime próprio. Porque, como você observou bem, apesar de ser renda fixa, o comportamento dele é igual a renda variável. Então não compensa ter muita coisa na carteira, não. Mas uma coisinha tem que ter. Pelo menos alguma coisa. Tem alguém que levantou a mão aqui, mas... Seu Valmir, né? Fala, seu Valmir, quer fazer uma pergunta aí? Bom dia, Igor. Bom dia. Bom dia aí, os colegas dos RPPS aí. Né? Essa luta aí para cumprir a meta atuarial. Vamos lá. Ô, Igor, já no caso nós de Alta Floresta, nós fizemos aí um aporte de recurso aí nos fundos fechados 2027, 2028 e 2030, né? Então, nós temos agora, nesses últimos pareceres de investimentos, nós resgatamos em torno de 2 e aplicamos em torno de 25. Então, nós temos aí em torno de 40 milhões aplicados nesse tipo de fundo. Com PL de 205, né? Então, nós temos aí só 30 milhões em renda variável. Você acha que seria interessante aproveitar essa oportunidade do IPCA 24 e aportar um recurso maior, já que nós vamos começar a consumir em 2027? Só Valmir, se eu fiz uma pergunta, seria uma boa, tá? Eu estou até fazendo esse trabalho para Naviraí. Aproveitar que tem esses fundos que vai pagar a meta atuarial, como eles têm bastante dinheiro em renda variável, como vocês também têm, então a gente resgatar de ganho que já teve na renda variável, até porque renda variável é aquele negócio, né? Você ganhou dinheiro em um mês, no dia seguinte você vai perder o dinheiro do mês todo. Então, para você, se o senhor quiser, eu vou até dar uma analisada, mandar, hoje é quinta, até sexta-feira, uma orientação de resgatar pelo menos os ganhos de renda variável, e às vezes até reduzir um pouquinho o que tem para aplicar nesse fundo fechado. Que é bate-meta, né? Então, pensa assim.
É porque eu estou vendo assim, a oportunidade, a curto prazo, de melhorar a questão da meta atuarial, né? Aham. É certo que agora, em mês de abril, a gente estamos cumprindo meta, mas a gente sabe que isso aí é temporário e vai ficar difícil a gente cumprir meta aí até final do ano. E com essa exposição, pelo menos ajudaria na meta atuarial para 2023 para 2024, né? Sim, sim. Sim. Ajudaria também. Um pouquinho em 2024 pode ser, mas concentrar muito não, porque aí você recebe o dinheiro na conta corrente o ano que vem, provavelmente a Selic está mais baixa, aí já não compensa mais comprar esses fundos fechados. Vocês podem até observar que os bancos não oferecem esses fundos fechados o tempo inteiro. Eles só aparecem de vez em quando, que é a hora que as taxas estão muito altas, que se torna vantagem para investir, né? Que é o caso agora. Mas é porque eu estou com esse pensamento, visto que a gente já fez as aplicações nesse fundo fechado. Então, para nós, é o 2027, 2028, 2030, já aportamos, digamos assim, o necessário aí para ajudar no cumprimento da meta. Uhum. Agora, esse 2024 seria um aporte mesmo, tiraria de ganhos de renda variável, como você está sugerindo aí, ou de algum outro de renda fixa, para a gente melhorar, né, a rentabilidade aí a curto prazo, né? Entendi. Já com essa ideia também, em 2024, se não tiver oportunidade de aplicação em fundo fechado, a gente vai voltar a aplicar ou em renda variável esses valores, ou em renda fixa, né? Retornando sim. aí aos fundos. Então, beleza. Então, vou passar para o senhor depois, então, aparecer para resgatar dos ganhos da renda variável aí, né? Pessoal, alguém soltou o microfone aí, ó, na reunião aí. Pessoal, alguém quer fazer outra pergunta aí? Estou olhando aqui, ó, tem o regime próprio, que a meta atuarial dele, a mais alta que tem. Deixa eu ver aqui, peraí. Compartilhar a tela aqui, peraí. Tem um EPPS aqui, que é a maior meta atuarial dos que eu presto consultoria. É a Amarante do Maranhão. A taxa de juros dele é 5,43 mais IPCA. 5,43 mais IPCA. Ó, já está começando a ter título público que já a taxa de juros vai ficar abaixo da meta atuarial dele. Aí já não vai compensar ele aplicar mais não. São esses aqui, né? Pelo menos. Mas, ó, uma coisa é vocês podem ficar tranquilos. Essas taxas reduzem, mas não reduzem de uma vez, não, sabe? Vai cair, né? 0,05, 0,08. Então não precisa reunir hoje, já decidir hoje, amanhã, não. Mas até semana que vem era uma data, acho que ótima, para estar definindo isso, né? Se vai aplicar ou não, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat aqui. Não, no chat não. Tem mais um que levantou a mão, o Dinho Ramos. Pode perguntar, Dinho. Bom dia, Igor. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Igor, sou novo gestor aqui do Previpar de Paranhos. Prazer estar aqui participando com Beleza, tô te vocês. conhecendo agora, né? É verdade. Nós fizemos 2 investimentos, 2030 e 2035. E a gente tem ainda aqui 1 milhão em caixa para a gente fazer mais um aporte. O que você sugere? Né? Tivemos o Bradesco também nos oferecendo algumas coisas. Você acha interessante a gente investir aqui no 2032, por exemplo, que está com a taxa boa hoje? Ó, vou abrir seu relatório de investimento. Você tem mais 1 milhão para aplicar, né? Isso. Tá na conta corrente? Está na conta corrente. Tá, então peraí. Vamos ver aqui seu relatório de investimento. Ó, você vê
que vocês têm uma concentração boa já em índice conservador. Já está em 25%. Hoje está rendendo bem, porque eles acompanham a taxa Selic, né? Só que ela vai começar a reduzir. Mas mesmo assim, mesmo que o ano que vem ela chegue a 10%, pelo menos você sabe que isso aqui vai render 10%. Então, o que você tem tá bom, não tá ruim, não. Você tem mais 1 milhão para aplicar. Deixa eu ver um negócio aqui, peraí. Vou pegar aqui Paranhos. Sua meta atuarial é até alta em 5,22, mais o IPCA. Beleza. Pela avaliação atuarial, cadê? Peraí. Tá aqui, ó. Pela avaliação atuarial, você vai começar a consumir o que está poupando em 2032. Aí em 2043, cessa recurso, né? Então, quer dizer, compensa pegar esse 1 milhão e aplicar, porque a garantia é que esse 1 milhão vai bater a meta. E essa é a grande vantagem. Você já investiu em quais tipos você falou? Em 2030 e 2035. O 30 e o 35. Ó, para você não ter tanto trabalho, em vez de você aplicar em outro fundo, eu recomendo você aplicar nos que você já tem. E pelo estudo de ALM lá, você pode aplicar no 2035, que está com a taxa boa ainda, né? Sim. Mas está reduzindo já, boa. né? Sim. Quanto mais rápido, melhor, né? Quanto mais rápido, melhor. Tá, E obrigado, até, ó, por Igor. exemplo, a tendência é a pressão para reduzir a Selic vir maior ainda. Pensa que ontem o Congresso aprovou o tal do arcabouço fiscal. Teve 4 pautas da oposição que foi retirada do projeto do Fernando Haddad. Então, quer dizer, o mercado está colocando como se fosse uma vitória do governo, né? Não ter entrado essas 4... Oh, meu Deus, como é que é o termo? Esses 4 artigos que acho que era o PL que queria. Então, quer dizer, o governo está fazendo a parte dele, de estar aprovando algumas medidas para conter gasto, apesar que ele vai aumentar os gastos públicos, tá? Mas também está tentando fazer alguma coisa. A gente teve redução no preço da gasolina, então o IPCA vai começar a vir mais baixo. Então, quer dizer, argumento para reduzir a taxa de juros agora está grande. Tem muito argumento para poder reduzir. Então, por isso já tem gente que está projetando que na próxima reunião do Copom, que é no dia 21 de junho, a gente deve ter uma redução da Selic. E é unânime no mercado que, pelo menos em setembro, é certo que a Selic já começa a reduzir. Então, a tendência é daqui a pouquinho essas taxas começarem a vir mais baixo ainda. Mas obrigado pela pergunta aí, Vildinho. Perguntou bem, viu? Só Delino, tô vendo seu espaço aí. Seu espaço é bonito, hein? Cheio de livro, cara. Muito bom dia, Igor, bom dia a todos. Bom dia. Igor, um prazer em te ver, já conheço o seu trabalho, conheço os desafios que você tem diante da orientação dos Institutos de Previdência. Eu sou um estudante, Igor, então... como eu sou novo, só tenho 71 anos, eu preciso estudar, estar sempre ativo. Tá certo. A minha atividade é de apoio contábil e estou desmistificando ainda essa questão dos investimentos, porque eles são muito direcionado aos responsáveis de cada Instituto de Previdência. Uhum. E, pelo que eu entendi, no momento que você entra numa renda fixa, você garante a taxa de juros do valor presente até a data que você marca de vencimento. Estou certo ou errado? Tá certo. Tá certo. Só que, infelizmente... E acompanha a variação da Selic, essa se move. Então, a renda fixa,
o conceito dela está relacionado à taxa de juro que você fixa. E a variação monetária, a variação de correção, a inflação, essa é mutante a todo instante, é isso? É isso aí, Sodelino. Só que, infelizmente, quando a gente compra os fundos vértices, a gente tem que marcar ele a mercado, que é assim, essa oscilação no preço do papel. Deixa eu voltar essa apresentação aqui, quer ver? Que é um exemplo real, né? Isso. Tá aparecendo minha apresentação aí? Não, não está aqui. Tá não, né? Peraí. Não está. Peraí. Porque a maioria das aplicações de renda fixa, elas são marcadas a mercado, certo? E marcadas a mercado significa essa variação do IPCA, correto? Isso, correto. A renda variável já é renda mobiliária. E aí ela oscila a todo instante e ela pode ser a mercado, ou ambos podem ser a mercados ou a curva, certo? É isso aí. Muito bem. Quando eu marco a curva, eu defino a data de vencimento, é isso? Isso aí. Só que marcar na curva, o senhor só pode quando o senhor compra o título público diretamente. Ah, tá. Entendi. Então, essa é a única opção que há de marcar a curva? Isso, quando você compra o título diretamente. Só que ele é muito mais trabalhoso que o regime próprio. Então, o banco aproveita essa dificuldade e vai lá e oferece esses fundos fechados para estar comprando o título direto, né? Porque para comprar o título, aí você tem que abrir conta em corretora, sabe? Paga a taxa de custódia. Não é a burocracia danada que te desestimula. Então, entendido. Me parece... eu preciso de uma melhor leitura do relatório do cálculo atuarial, porque, inclusive, a gente ofereceu na faculdade um módulo extremamente inicial do que seria um cálculo atuarial relacionado aos registros contábeis. Mas ainda me falta muito para entender, porque são muitas variáveis na hora de elaborar o cálculo atuarial. O essencial, a gente conhece até pela convivência, pela participação efetiva nisso, que é a taxa atuarial que você estabelece como meta e o déficit atuarial, certo? Mas há uma dúvida em relação... Eu não sei se eu estou invadindo muito a reunião de vocês ou se eu posso continuar participando. A questão toda é como é que é definida o aporte, quando o aporte... aliás, o déficit atuarial, aquela taxa de déficit atuarial. Porque quando você considera ela dentro da contribuição patronal, ela impacta a folha de pagamento na lei da responsabilidade fiscal. Sim. E quando ela não entra como taxa e que o Poder Executivo faz o aporte, aí ele não impacta. E, ao mesmo tempo, existe um critério de registro e contabilização, porque a taxa patronal ela está dividida na taxa patronal padrão, que vai fazer o aporte para os exercícios futuros, e o déficit atuarial, que é a cobertura do que há de déficit. Eu não consegui entender qual é o momento que cessa essa taxa e como é que a gente identifica que o déficit atuarial já está suprido. E como é que o Ministério da Previdência entende essa taxa atuarial cobrada dentro do encargo patronal, que consome índice de pessoal na lei de responsabilidade fiscal, e como é que ele entende a contabilização
do aporte em valores. Na verdade, a pergunta do senhor aí, ela envolve mais a parte do cálculo atuarial. A questão da taxa de juros... Não, isso aí... não, entendi. É por isso que eu perguntei. Será que eu estou invadindo, né? Entendi. Então, esquece. Não. Beleza. Eu posso depois explicar para o senhor como que funciona a questão da taxa de juros, que hoje a gente não escolhe mais ela, né? Hoje é o Ministério da Previdência que obriga o regime próprio a seguir uma taxa de juros. Envolve uma série de questões que está lá na projeção atuarial, sabe? E aí você tem que seguir aquela taxa. Entendi. Depois eu entro em contato para explicar melhor. E a questão do plano de amortização que você faz em custo suplementar e aporte, né? Certo. É que quando você faz por custo suplementar, aí a questão é mais contábil. O custo suplementar, ele entra como se fosse despesa total de pessoal. Então, ele impacta na DTP do município em relação à sua receita corrente líquida. Quando o prefeito paga a amortização por aporte, aí já vai para outra conta, vai para a conta de investimento. Isso, exatamente. Isso. Não, beleza, até aí tudo bem. Não, Igor, se eu pudesse merecer um momento, eu sei que você é muito ocupado, mas tem outras questões estruturais do cálculo atuarial, como a questão do balanço do cálculo atuarial, que leitura se faz do balanço, como é que raciocina um atuário, no contexto da elaboração desse balanço. Eu lhe seria eternamente grato, porque é uma expertise que você possui e que, para ser difundida, ela precisa ter um impacto pedagógico. Você concorda comigo? Sim. Tá bom, beleza. Mas era assim, prazer, primeiro, né, de poder lhe conhecer pessoalmente, apesar de um sistema virtual. Eu acompanho você há alguns anos. E um prazer poder estar com essa galera toda que está aí mastigando esse relacionamento com o mundo da oferta e da procura por parte dos institutos, das taxas, dos rendimentos, das aplicações de renda fixa. Principalmente a renda fixa, né? Não, mas o senhor me deu uma ideia aqui, mais pra frente eu vou fazer uma live só sobre o cálculo atuarial, para tirar essas dúvidas também, explicar, Exatamente, Igor, exatamente. Para desmistificar esse relatório e ter uma linguagem que a gente possa viver e participar mais ativamente. Porque quando nós falamos em DAIR, que são demonstrativos, que são cobrados dos institutos, que vão para o mundo do sistema de controle interno e externo, e o sistema de controle por cotas, como é que você faz uma leitura de uma cota, quando é que você aplica, você tem o valor da quantidade de cotas e da cota, o rendimento, a perda, como é que isso é registrado para que o patrimônio líquido do instituto expresse muito aproximadamente aquilo que você tem dentro do cálculo atuarial. Então, quando você escolhe taxas, aplicações, quando você busca metas da taxa atuarial, isso precisa ter uma linguagem atuarial, uma linguagem contábil, que o balanço atuarial, que o balanço contábil, ele tenha as mesmas expressões, certo? E os mesmos resultados. De tal sorte que quando você resgata, o banco diz de quando você está resgatando, alguém deve ter feito essa escolha, certo? Porque pela linguagem que eu vi hoje, você falou isso, eu faço uma escolha de onde eu resgato, e eu estou resgatando uma parte do principal e uma parte. Parece que isso passa a ser importante a gente poder vivenciar. Sim. Pessoal, aguenta rapidão que eu vou sair e vou voltar, porque eu não sei o que aconteceu com a minha câmera, que eu vou reiniciar aqui só para ver se ela volta. Aguenta aí, não sai daí não, viu? Eu tô voltando.
Igor, Beleza, pessoal, voltei, né? Tá aparecendo de novo Oi, aí. Nossa, que Igor. horrível. Oi, Igor, tudo bem? Beleza, então, Soderino, deixa para a próxima, então a gente vai fazer uma live sobre cálculo fatorial. Igor, eu tenho mais 2 perguntas a fazer, pode? Pode, para fazer. Então, o pessoal aqui do conselho, ele quer saber o seguinte, você fez 2 indicações de resgate, uma é do IDK, IPCA2, da Caixa Econômica, e do IDK2 do Banco do Brasil, tá? Você fez 2 indicações, uma de 5 milhões e outra de 7. Eles querem que você faça tipo um comparativo. Se nós, do IDK, quanto que nós estamos rentabilizando e se nós fôssemos para o vértice, tá? Você fez uma indicação para 2033 da Caixa e para 2032 do Banco do Brasil. E eles também querem saber se tem prazo para encerrar essa aplicação. Qual que é o tempo que nós precisamos? Se nós demorarmos, como que vai ficar? Se vai fechar essa janela, tá? Ó, geralmente esses fundos fechados, ele tem um prazo de fechamento, né? Mas os bancos não soltaram esse prazo, não. Então, eu acredito que, pelo menos nas próximas 2 semanas, eles vão continuar a estar ofertando esses fundos, então. Mas eu posso olhar para ti, sim. Você quer ver... Não, depois você manda um e-mail para mim. O que você quer que eu faça aí? Não, Igor, eles querem, tipo assim, não tem como você fazer agora, porque tá todo mundo aqui assistindo junto comigo, né? Para saber assim, ó, IPCA, esse mês de abril rentabilizou tanto. Se tivesse aplicado lá no vértice, estaria rentabilizando quanto? Peraí, deixa eu ver se eu tenho aqui fácil. Peraí. Ah, tá, peraí. Tem como ver aqui sim. Peraí. Mas aí... Peraí, deixa eu compartilhar a tela aqui que eu tenho alguma coisa fácil para ver. Tá, o que eu estou fazendo aqui, ó? Isso aqui é aqueles que eu estou analisando nos últimos 10 meses. Eu vou manter esse do Banco do Brasil, vai vencer em 2024. Vou deixar o IDK2 aqui na análise. Vou ocultar aqui também. E vou deixar os vértices de 2027 do Banco do Brasil e 2030 lá da Caixa. Os de amarelo são os vértices, tá? Os fechados. Então, nos últimos 10 meses, é que esses aqui já estão em atividade há mais tempo, né? Então, vamos ver aqui, ó. Então, o retorno acumulado deles, deixa eu colocar por ordem. Do maior para o menor. Então, ó, o que eu estou falando para vocês aplicarem é os de 2030, 2030 e pouco, 20 e pouco, né? Então, se eu pegar os que já estão em circulação, já estão sendo vendidos, eles renderam mais do que IDK2. Um pouquinho mais, né? Então, alguma coisa a mais ele vai render. Mas não é garantia que o IDK2 vai bater a meta atuarial todo ano. Ele até ajuda a bater a meta. Mas não é garantia que ele vai render todo ano. Diferente desses aqui. A meta atuarial está garantida vai bater. Então, deu para ver que o ganho deles é um pouquinho maior, né? Esse aqui não foi tanto, mas ele é de curto prazo, 2024. E a taxa de juros dele também é menor do que o de 2024 que estão oferecendo agora. O de 2024 oferecendo agora, ele vai pagar... Deixa eu voltar aqui. Vai pagar 7,45 mais IPCA. Vamos vir para cá. Se ele vai pagar 7,45 mais IPCA, ele deve render próximo de 13,25 em um ano. 13,25 ele deve render. As taxas estão maiores, né? Aí, ó, o IDK2 está rendendo 8,14 nos últimos 10 meses. Deixa eu te falar, só que o nosso aqui é 2033 e 2032.
Peraí. Não, tem uma ideia aqui. Eu não tô com ele aqui, Marisa, mas eu tô com 2030, pra você ter noção. Vocês estão com receio de aplicar nisso também, né? Eu tô sentindo isso. Ou se vocês quiserem, eu posso mandar um outro parecer com um valor menor para aplicar. Não precisa ser a quantia toda que eu passei. Quer ver? Deixa eu abrir o parecer que eu mandei para vocês. Cadê Campo Verde? Aqui, foi um dos primeiros. Minha recomendação. Ó, a migração que eu estou recomendando. Aliás, peraí, isso aqui é o dia que você recebeu, né? Isso aqui você já fez ele? Ou ainda não? Porque 4.352.000 que você recebeu na conta corrente. Sim, esse valor aí nós já aplicamos. Beleza. Aí eu estou recomendando fazer essa migração aqui, né? Isso, é isso aí. Que é mais ou menos uns 11% do dia do Previverde. Isso. Se vocês quiserem, eu posso refazer isso aqui com valores menores. Mas observa, ó, que vocês não estão excluindo IDK2 da carteira. Está reduzindo IDK2, mas mesmo transferindo 12 milhões para esse fundo fechado, que eu garanto que vai bater a meta, ainda assim vocês vão deixar 5% aplicado no IDK2 do Banco do Brasil, da Caixa, e quase 10% no IDK2 do Banco do Brasil. Vocês estão com quase 15% de IDK2. O que eu estou fazendo é reequilibrando sua carteira. Observe que eu não estou excluindo o IDK2 da carteira, estou só dando a diminuída, né? Não precisa ter 25%. Mas eu posso refazer e passar um valor menor, sei lá, transferir 7 milhões. Pode ser também. Quer ver? Deixa eu abrir uma outra planilha aqui, deixa eu ver se vai ficar fácil abrir. Quanto que IDK2 rendeu nos últimos 5 anos? Espera aí. Espera aí. Aqui. Espera aí. Vou precisar disso aqui, que é a meta tutorial. Espera aí. Vou procurar o IDK2 aqui. Espera aí. Por isso que eu não gosto de sistema. Porque o sistema, eu vou ficar travado mostrar aquilo que o sistema me mostra. Como eu tenho tudo no Excel, então, se você falar aqui, eu vou pegando, vou gerando, vou montando. Deixa eu aumentar mais aqui para vocês entenderem o que é a ideia. O que eu estou fazendo aqui? Vou aumentar mais aqui. Então, ó, em 2012, né? Em 2012, a meta atuarial fechou em 12,07%. O IDK2 fechou em 16,95%. Então, deixa eu anotar aqui. Em um ano, o IDK2 bateu a meta. Em 2013, a meta atuarial deu 12,14%. IDK2, 4,09%. O fundo Vértice vai bater a meta. Mais um ano que não bateu, está empatado. Aliás, vamos fazer essa análise toda, não? Aqui, ó, essa coluna aqui é o acumulado, tá? Então, de 2012 até 2023, a meta atuarial deu 91,30%. O IDK2 rendeu 61,36%. Os fundos Vértice vai te pagar a taxa de juros acima da meta e mais o IPCA. Ou seja, eles vão render acima disso aqui, ó. Acima disso aqui. Quer ver? Espera aí, deixa eu abrir um pouquinho mais esse gráfico aqui. Vou pegar o IPCA. Só o IPCA, espera aí. Espera aí, deixa eu ocultar isso aqui.
Pera. Cadê? Não, isso aqui tá errado. Peraí. Peraí. Não, essa parte aqui tá errada. Peraí. De PCA não é isso aqui, não. Mas da meta deu para ver aí, né? Que desde 2012, o IDK2 no acumulado não bateu a meta tutorial. Tem alguns anos que ele não vai bater. Diferente do fundo vértice. E todo ano vai bater a meta, tá garantido pelo menos isso. Eu tô achando que esse PCA aqui é mais que 91,30, viu? Tô achando que é mais ainda. Então tá. Deixa eu ocultar aqui então, só para a gente voltar então no que tá mostrando da meta tutorial. Peraí. Quem sabe eu acho no Google, que é mais fácil. IPCA de 2012 a 2022. Ele tá mostrando acumulado aqui, mas ano a ano. Tá bom. Então tá, deixa eu voltar aqui. Então, mas deu para ver aí, né? Ocultar. Deu para ver. O IDK2, no acumulado, ele rendeu bem abaixo da meta tutorial, que era antes, né? 91,30. Então, por isso eu estou recomendando o IDK2. O IDK2, ele é tipo... Ele rende um pouquinho mais que o CDI. Essa que é a vantagem dele. Compensa ter na carteira. Por isso vocês têm bastante na carteira. E eu só estou recomendando dar uma reduzida nele agora, ainda vai continuar com ele aplicado. Porque apareceu esses fundos vértices, ele vai pagar a taxa de juros mais a inflação. Respondida a pergunta aí? Respondido, Igor. Obrigada, tá? Beleza. A senhora Líria aqui de Novo Mundo, Mato Grosso, falando que é uma boa ideia, né? Fazer uma live de cálculo tutorial. Vamos programar fazer uma aí. Aí eu combino para fazer uma data boa para todo mundo também participar. Beleza. Tem mais alguém? Ô, Dinho, você quer fazer outra pergunta aí ou essa mão está levantada faz tempo aí? Deve ser a mesma pergunta, né? Beleza, pessoal. Alguém quer fazer mais alguma pergunta aí? Eu acabei não participando, mas eu peguei essa parte O Edmar aí, né? De Caracó. Você mostrando o IDK2, né, a longo prazo, parece que não faz muito sentido você ter ele, então, porque se ele está tão abaixo assim no longo prazo, porque a gente quer investimento a longo prazo, né? Você pensa a longo prazo, né, manter ele a longo prazo. Talvez você pode aproveitar ele em tendências do mercado que poderia rentabilizar muito em curtos períodos, né? Então, compensa manter ele na carteira ou compensa zerar ele? Porque você vê, nós vamos baixar ele, né? Mas eu não sei se é períodos, você acha que a longo prazo ele vai reverter essa tendência dele? Porque você mostrou aí a longo prazo, ele rendeu bem abaixo da meta, a longo prazo, né? Qual foi o período certinho que você pegou? 10 anos ou 5 anos? Não, desde 2012, então mais ou menos uns 9 anos aqui que eu peguei. 2012 Mas vai dar 11 compensa, anos. mas o Edmar, compensa ter na carteira, compensa ter sempre um pouco de tudo, entendeu? Aliás, o ideal
na sua vida, para você ser uma pessoa menos estressada, e Sim. você ter uma vida equilibrada, né? Não, sim. Igual, por exemplo, quer ver, ó? Vou pegar, deixa eu aumentar mais para vocês verem. É que eu não quis analisar ano por ano para não perder tempo, mas, ó, 2022, que a meta atuarial ficou em 12,10, o indicador deu 9,34. Uhum. Em 2021, que a inflação, a meta atuarial ficou em 16,61, o indicador deu 4,97. Mas em 2021, o IMAB deu 2%, entendeu? Uhum. Então, por isso que é bom você ter um pouquinho na carteira. Então tá. Aí, ó, Não, só essa. mais uma vez não Aproveitando, bateu a meta, né? Se você já que pensar a a longo gente prazo, vai. Uhum. aqui já bateu a meta. E pouca coisa, mas bateu. Uhum. Mas o que é a vantagem dele? Observa que o IDK2, no fim das contas, é um I em cima, mas não está dando negativo. Entendi. Esse aqui é o seu moderado, você tem que ter na carteira. Tem que Uhum. ter. Não muita coisa, senão você não vai bater meta também, né? E do IMAB, eu não estou recomendando ninguém resgatar, porque assim, a hora que a Selic começa a cair, a hora que o IMAB vai lá para cima. Eu só estou recomendando resgatar a IMAB aqueles municípios que têm 30%, 35%, que é muita coisa. Como ele está positivo, então eu estou recomendando resgatar 1%, 2%, só para ir baixando. Eu vou aproveitar agora. Esses que não fizeram planejamento financeiro, que tem 15%, uma vez 5 mais, não tem cabimento você ter estudo. Porque daqui a pouquinho você tem um problema político aí, esses índices, no longo prazo, caem com a beleza. Então vamos aproveitar e resgatar um pouquinho. Aí, se Deus quiser, 2024, a tendência são os IMAs rachar, dar dinheiro. Quem tem muito IMAB 5 mais, começa a diminuir o percentual. Vai ser oportunidade para não ter tanto na carteira, né? Outra pergunta também. Você também tem a mesma visão? A gente não fizemos uma live com o Banco do Brasil. Eles estão recomendando tirar um pouco do IRFM1, porque a tendência é a Selic cair, igual você falou aí, tem essa tendência, talvez, da Selic cair. O RFM pode rentabilizar mais do que o IRFM1. Então, ele até sugeriu para a nossa carteira específica diminuir um pouco o IRFM1 e ir para o IRFM ou um índice mais moderado, né? Digamos assim, que pode ganhar quando a Selic cai. Tem mais potencial de ganho quando a Selic cai. Não sei se você concorda também com essa visão. Não, Ou o não. banco tá certo, cara. Deixa eu abrir seu parecer aqui de Carapó. Ele tá Não, certo. só para você entender, ele sugeriu isso para nós também. Eu até ia questionar você depois, mas aproveitando que estou com você aqui, eu já pergunto, né? Você já dá uma... Né? Só para entender. Esse aqui é o parecer seu. Se você pegar a minha indicação de aplicar em fundo de vértice, você vai ver que o IRFM eu nem mexi nele. Por quê? O percentual que vocês têm nele é pouco. É 7%. Sim. O IRFM1, sim, vocês têm um 11% nele. Poderia mexer. Agora, pela fala do banco, vamos supor, você tem 6%. Então vamos aumentar para 15%. Tá. Mas ia perguntar para o gerente o seguinte, mas você garante para mim que o governo vai se comportar e não vai ter nenhum atrito com a oposição que vai causar oscilação nos índices IMAs, que são os que mais sentem a pancada? Você me garante isso ou não? Ele não vai garantir. Sim, se você é um investidor a longo prazo, você não precisa se preocupar com isso, não. Ó, tem município, tem gestor que falou comigo, para aplicar nesses fundos verdes, vai aplicar 20% do dinheiro do regime próprio. Mas se fosse dinheiro dele, ele colocaria 85%. Por que não está fazendo isso? Porque o cara sabe que uma hora vai dar negativo esse fundo verdes. Vai. Só que vocês viram que bem menos que os IMAs, né? Mas na hora que der negativo, você falar que 85% está fechado, você não pode resgatar, a chance de tomar pancada lá fora é grande. Eu tenho um município, aí ó, 7% uma vez 5 mais. Vocês não podiam ter isso tudo aqui, não. De 2021 a 2022, vocês sofreram tendo isso aqui na carteira. Agora é o contrário, um ano só, foi 2023, já recuperou a perda de 2021 e 2022. Porque agora com a Selic na iminência de cair, agora isso vai rachar da dinheiro. Mas eu não recomendo ter mais do que 3%. Por quê? Porque o cenário hoje é favorável, só que eu não sei, em julho, igual a guerra na Ucrânia, ninguém esperava aquela guerra na Ucrânia. Ainda mais a forma como foi, porque uma guerra, ela tem todos os trâmites que você tem que fazer. Você declara a guerra para outro país, você dá um tempo para o civil sair, tem todo um trâmite que as guerras funcionam.
E a Rússia foi lá e rasgou isso aí. Chegou a invadir sem avisar, sem nada. O que acabou acontecendo? Quem aplica em fundos BDRs, investimento exterior, em 2021, foi a melhor aplicação que você fez. Ganhou 36% em 2021. O que era o cenário de 2022? Era um cenário favorável para a Europa, aquela coisa toda, porque está saindo da pandemia. Então, poderia aplicar que agora o troço vai render mais ainda? Teoricamente, sim. Está saindo da pandemia, né? Os problemas que você tinha com inflação estava estagnando. Aí veio a guerra na Ucrânia, ninguém esperava. O que você ganhou de 36% em um ano, em 5 meses, perdeu tudo. Em 5 meses, perdeu tudo. Então, por isso que, assim, é bom você ter um pouco de tudo. E aquilo que parece que é favorável, 5 meses, perdeu tudo, tá? E aquilo que parece favorável, você vai lá e aplica, mas não coloca tudo, não. Pouca coisa. Vai que ele botar para trás, tá errado. 5 meses, perdeu os 36% que ganhou em um ano todo. Por conta da guerra na Ucrânia. E ninguém esperava aquela guerra toda, né? E outra. Os BDRs esse ano estão rendendo bem, estão positivo. Já estão discutindo nos Estados Unidos o risco do governo americano não pagar o vencimento e os juros dos títulos públicos deles. Vocês já imaginaram? Estão cogitando esse risco lá em novembro ou dezembro. Se o governo não cortar gastos, sabe? Tem um monte de coisa que eles estão discutindo lá dentro. E depois eu vou até falar mais para frente. Vocês já imaginaram se esse risco começar a aumentar mais? O que vai acontecer com o investimento no exterior? Aparentemente, agora parece ser favorável. A guerra na Ucrânia está começando a apaziguar. Hoje a ONU está começando a falar mais firme com a Rússia para parar com isso. Se isso aqui... Eu não acredito em concretizar, não, tá? Não acredito. Mas não duvido que o governo americano force acontecer. Por quê? Porque a maior parte, o maior investidor dos títulos públicos americanos são os chineses. Você não pagar o que deve para quem comprou seu título público, você arrebenta com a China. E os caras estão brigando por causa de um balão. Vai afetar o mundo inteiro isso aqui. Vai afetar o mundo inteiro. Calote, né, no caso. Calote. E ainda mais de quem você não acredita, né? Que é o porto seguro no mundo, que é o governo americano. O que a gente pode fazer, Edmar? Vocês têm 6%. Beleza, vamos começar a pegar o repasse e direcionar para cá. Pegar o repasse e passar para cá. A gente pode reduzir um pouquinho do IRFM1. Talvez assim, até sugerir também diminuir para poder aproveitar esses vértices, né? Não sei se compensa ou não. Porque a gente tem margem, né, para poder aumentar aumentar a exposição para o vértice. A gente tem condição, o caixa está alto, tem muito renda fixa já para caixa, então você pode... você mandou um relatório muito bom para nós, até 2030, 2032 está tranquilo, né? Então, acho que não teria problema, né? E garante meta, igual você falou. O cenário lá fora está muito complicado, a gente não tem conhecimento, né? E pode acontecer tudo de... né? Quem falava um dia que os americanos podiam dar calote? Quem comentava isso, né? Então, já está comentando. Nem cogitar, né? Então, já está cogitando essa opção. Nessa briga China e Estados Unidos, eles podem partir para tudo, né? Como você falou, vai prejudicar mais quem? A China. Então, ele pode até fazer isso, não sabe? O mundo está muito instável, né? Muita loucura. Ninguém dá para prever nada. E internamente também não está fácil, né? Está meio complicado também. O Edmar, agora, tipo assim, o que nós estamos conversando de RFM e tal, que é uma análise de planejamento de investimento. Sim, eu entendi. Tá? Agora, olha só a página 16, seu relatório. Agora nós vamos ver o planejamento financeiro do Prévio Carapó. Está lá na política de investimento de vocês que pelo menos quase 12 milhões do dinheiro do Prévio Carapó tem que estar aplicado em fundo conservador, que é o CDI e o IRFM1. Isso representa uns 20% da sua carteira. Essa ideia aqui, para quem ainda não está antenado, é porque se o prefeito não fizer o repasse, eu vou ter que resgatar dinheiro que está aplicado para pagar aposentado e pensionista. E se tu tiver desabando, tiver negativo, eu tenho que resgatar? Vai. Você vai ter que pagar o aposentado e pensionista. Então, para você não correr esse risco, a sua política de investimento te obriga a você aplicar no mínimo um valor X em CDI e RFM1, que é índice que nunca dá negativo. Então, é daqui que eu vou resgatar caso eu não tiver o repasse do ente. Então, o CDI e RFM1 representa 20% da sua carteira. Aliás,
A provisão de caixa representa 20% da sua carteira. CDI e RFM1 hoje está representando 21%, que é 13 milhões. Então, quer dizer, aquela ideia se o IRFM é bom ou não, eu falei, calma, primeiro eu tenho que ter 12 milhões em caixa, né? Eu não correr risco de mercado, de liquidez, essa coisa toda. Então, daria para passar pelo menos 1 milhão lá para o IRFM. Eu não perder esse percentual aqui, ó. Eu tenho que ter. Caso o mercado é negativo, eu prefiro não fizer o repasse. É daqui que eu resgato pagar a folha, né? De aposentado e pensionista. Por isso que eu falei no começo da live que eu tenho um município que, às vezes, o que ele tem que ter em DI é 5%. DI e RFM1. E o município está com 50% em CDI e RFM1. E com a Menezes, se ele cair, rapaz, vamos diminuir isso aqui. Tá muito. Hoje tá ok, porque a Selic tá 13,75. Mas o ano que vem vai estar 10, depois 8,5. Isso é muito. Isso aqui é muito. Ah, mas esse dinheiro está aplicado em outros bancos, que não é nem a Caixa, nem o Banco do Brasil. Rapaz, vamos ser maduro, né? Vamos resgatar de lá e passar, ué. O pessoal não quer montar fundo vértice. Os repasses que vier, você devolve para outro banco, não tem problema nenhum, não. Você vai perder essa oportunidade aí. Aí, em 2025, a Selic está em 8%, metade da sua carteira está rendendo 50%. 50% da sua carteira está rendendo 8%. Aí não dá, né? Deixa eu ver aqui, tem mais pergunta no chat. Andréia de Cláudia está falando que chegou agora na live. Estava em reunião com o Conselho Curador, tá? Ah, tá, foi aprovado meu parecer, vai fazer aplicação. Ah, beleza. Beleza, então, André, depois você dá uma olhada na live nossa, eu vou deixar ela, eu gravei ela, né, eu vou postar no YouTube. Isso aí também está aqui falando alguma coisa, será muito bom realizar uma live sobre o cálculo, vamos fazer isso aí. E a senhora Edna, né, eu acho que é de Nova Mutum, o vulto vértice é somente para o setor público? Olha, senhora Edna, esses fundos que eu estou mostrando só para regime próprio. Mas eu não sei. Eu acho que os bancos não montam fundo assim para pessoas físicas, não. Tem fundo IMAB, para pessoa física, você pode aplicar. Vai comprar esses títulos também, né? Mas o vértice não tem. Legal, você entendeu a ideia do fundo, né? Tem um com a mão levantada aqui, é Previmune. Eu acho que é o pessoal de Matupá ou São José do Rio Claro. Bom dia, Igor. Tudo bem? É Matupá. Ô, só Cadi, tudo jóia? Tudo bem. Deixa eu te perguntar. A nossa meta para 2023 é 509 mais o IPCA. E o parecer que você nos encaminhou aqui seria para 2035 e a taxa seria 5,67. A gente corre o risco, no decorrer desse tempo, a gente ficar abaixo da meta? Espera aí. Vou abrir o parecer seus aqui. Matupá. Tá aqui. Só tá falando essa migração aqui, né? Isso. Tá, só tá com receio se migrar esse recurso para os fundos vértices, que vai dar uns 8,6% do dinheiro seus. Se esse dinheiro corre o risco de ficar abaixo da meta? Tipo assim, agora em 2023, essa taxa de 5,67, que seria o de 2035, ele está batendo a meta. A meta de 2023. E 2024, se a nossa meta aumentar? 2025, 2026, se a gente ficar fora da meta nos próximos anos? Na verdade, essa taxa de juros é fixa, tá? Isso você só não entendeu, né? Sim, entendi. E, na verdade, a meta atuarial dos RPPS, o que o governo está forçando é, cada ano que passa, reduzir mais ela. E não aumentar. Sim, qual é o risco? Vamos supor que a senhora invista... Deixa eu procurar aqui, Matupá. Mas esse risco é muito difícil. Matupá, hoje, a meta atuarial SUS é a carteira render 5,09 mais IPCA. Isso.
Ah, boa. Deixa eu abrir a avaliação atuarial aqui, que lá eu coloco o histórico para vocês também da meta atuarial. Para vocês verem como que o governo está forçando a reduzir. Espera aí. Espera aí. Cadê aqui da meta? Duração passiva aqui, página 148. Isso aqui é a avaliação de Matupá, tá? Mas todo município tem essa informação também. Isso aqui é a taxa de juros da meta atuarial de vocês, ó. Ela era de 6% ao ano para todos os RPPS até 2020. Depois de 2020, aliás, até 2019, perdão. A partir de 2020, aí o Ministério da Previdência passou a exigir que a meta atuarial seja o que ele está passando. Era 5,88. No ano seguinte, caiu para 5,44. Depois 4,93. Esse ano, era para ser de 4,79. É aí que eles inventaram que para cada ano que o regime PRO bater a meta, você pode aumentar em mais 0,15. Por isso que a meta atuarial SUS é 5,09. Porque vocês bateram a meta, nos últimos 5 anos, vocês bateram a meta em pelo menos 3 anos. Então, mais 0,15, né? Mas observe que a sua taxa de juros era para ser menor ainda. Cada ano que passa, o Ministério está forçando a reduzir a meta atuarial, né? Mas o que a senhora falou faz sentido. Se eu comprar esse título aqui, de 5,62, minha meta atuarial lá no futuro, uma hora virar 5,63, realmente, ele já não bate a meta mais. Já não bate a meta mais. Mas não acredito que vai acontecer isso mais, não. A tendência é sempre estar reduzindo a taxa de juros. E observa que mesmo eu podendo aumentar ela esse ano, está longe de chegar a 5,62. Por isso que é bom os RPPS não demorarem muito para tomar a decisão de aplicar, porque, por exemplo, eu estou com um município aqui, que a meta atuarial dele, até anotei, tinha anotado aqui, é de 5,42. A maior meta atuarial que eu tenho até agora. Então, quer dizer que esses títulos aqui para ele, já está começando a ficar perigoso. Se cair mais a taxa de juros, já nem compensa ele aplicar esses aqui, não. Ele vai ter que pegar os de mais longo prazo. Só que pela situação financeira dele, também não dá para aplicar isso aqui, não. Então, já vai sobrar para ele só isso aqui, para 2024. Então, a senhora vê que a margem, né, da taxa de juros do título até a meta atuarial está muito longe. Está muito longe. Se fosse esse 5,83, era melhor ainda, né? Mas aqui não vai achar mais. Tranquilo, hein? Ok, obrigada, Igor. Beleza. Mais alguém, pessoal, quer fazer uma pergunta, hein? Tá tranquilo então, pessoal? Oi, Igor. No caso de Alta Floresta, é 5,13% a taxa de parâmetro lá de juros. Como ficaria aí para nós, então, em relação a esses fundos verdes? 5,13? Isso. Peraí. E banco? Banco é o quê? Deixa eu ver o que eu passei para vocês aqui de Alta Floresta. Isso aqui é da migração. A migração é até pouquinho, né? 4% do dinheiro, praticamente. 27. Deixa eu voltar aqui. O metorial é 5,13? Sim, Não, ainda compensa aplicar assim, ó. Tá 5,50. Eu só não alonguei tanto a opção para vocês por conta da situação atuarial do RPPS, né? Então, isso eu coloquei até 2027. Mas se pegar 2032 já é um pouquinho melhor. O problema é isso aqui, quer ver? Ó? Deixa eu voltar no parecer. E o outro é 104. Então, É a questão de quando vocês vão começar a consumir o que está poupando. A gente podia fazer isso então, em vez desses dois... Deixa eu ver quantos que é mesmo. Peraí. Página 10. São 7 milhões, né? E agora...
Então, ao invés de aplicar em 2027, aplicar em 2033, 2035. Não, 35 não. Está muito próximo aqui de quando vai começar a não ter dinheiro em caixa. 2033 Em relação a esse parecer aí, a gente já cumpriu ele. Ah, já fez? Né? Já fizemos e ia aportar um pouquinho mais também no 2027. Ah, não. Então a taxa de juros SUS não é nem essa aqui, não. Deve ser alguma coisa entre essas duas aqui, ó. O senhor lembra mais ou menos a data que vocês aplicaram? O outro aqui, que é o arquivo.rem. Acho que foi terça-feira. Terça-feira? Então, peraí, rápido. Isso, eu vou mandar. Terça-feira, dia 23. Deixa eu ver as taxas aqui. Isso aqui é a própria site da Ambima, tá? Ela fornece essas informações. Vocês aplicaram no 27, né? Peraí. No 27, tá. 2027. Tá aqui. 5,53. 2027 tá aqui. Conseguiu um pouquinho maior, ó. 5,53. Sua meta é 5,13, não. Tá com a margem muito boa, só. Até 2027, sua meta atuarial, para desespero do prefeito, não vai aumentar, não. O prefeito é bom a meta atuarial ser maior, porque aí eu coloco menos dinheiro de contribuição. Por isso que reduzir a meta atuarial, né, no cálculo atuarial é ruim, porque você obriga o índice a colocar mais dinheiro de contribuição. Vai ter que reduzir essas metas atuariais, pode ser muito alto isso, não. Então, por isso que eu tinha falado na questão do IPCA 24. Ou a gente só aportaria um pouco mais no 2027? Não, 2024 compensa fazer se a gente for mexer na carteira do senhor para reduzir IRFM1, DK2, sabe? Aproveitar que tá 7 cacetada aí, né? Pensaria nesse ponto. Mas alterar esse planejamento que já está aí agora, não, isso aí vai ser bobeira, porque esse planejamento que eu fiz é visando longo prazo. Se você quer visar o curto prazo agora, compensa fazer. É, por exemplo, resgatar os ganhos da renda variável, vocês têm bastante. Ou reduzir também um pouquinho mais. Vou ver um pouquinho mais aqui. Deixa eu ver se dá para reduzir o DIFM1. Peraí. Deixa eu ver. Não, mas eu já conversei com a moça lá, e aí eu entrei no chat. Não dá não, ó. Não, dá um pouquinho. Porque vocês têm que ter pelo menos 15.700.000 em fundo conservador. Hoje tem 17 e pouco. A gente poderia passar 1 milhão para isso em 2024. Vai render 7 alguma coisa, mais IPCA. Não seria interessante aí em relação ao IMAB5? Reduzir uma B5, né? Peraí. Pode ser também. Então, o percentual, boa. Você entrar. Boa. Só entendeu que tirar do IRFM é besteira. Tá com 3% lá, pô. Bobeira. E uma B é bobeira também, porque agora ele vai começar a render bem. Então, deixa ele quieto aí. Pode ser. Vamos reduzir de uma B5, então. Reduzir um pouquinho ele. Desse IMAB, a gente, acho que retiramos 3 milhões dele. Beleza. Pela orientação que você mandou lá, né? Então, vou anotar aqui, ó. Reduzir a aplicação em renda variável, né? Aí, renda variável, você já tem uma concentração boa. Vamos proteger os ganhos, né? Renda variável e menos uma B5. Beleza. Pode pegar 2024 aí, né? Ok, então. Só que naquela geração de arquivo não gera todas as folhas. Eu tenho que mandar folha por folha pro banco. Pessoal, Previmune levantou a mão. Previmune. É a senhora Cladir? Quer perguntar de novo alguma coisa? Igor. Opa. Beto Cacilândia, tudo bem? Fala, Beto. Beleza. Beleza. Tá bom. Primeiramente, te alertar que eu vou precisar de você daqui uns dias para dar um curso aqui para certificar nossos conselheiros, hein? Beleza. Vamos fazer sim.
Igor, eu até peço desculpa, eu tô participando da live, mas atendendo aqui ao mesmo tempo e acabei perdendo alguns momentos da sua apresentação. Eu peguei uma parte sobre questão de bancos. Aqui na nossa indicação mesmo, você indicou banco, Caixa e Banco do Brasil, mas tem outros bancos também que até algum colega comentou sobre isso, alguns outros bancos estão também oferecendo os fundos vértices. A única pergunta que eu te faço é a seguinte: fora as taxas e os rendimentos apresentados, há alguma diferença em questão de taxa de administração, alguma coisa que diferencie Banco do Brasil e Caixa de outros possíveis bancos ou não? Ô, Beto, esses fundos vértices, uma das coisas que os bancos fizeram também para incentivar os RPPS é porque, assim, tem uns que estão comprando o título público direto e quem está vendendo está isentando de taxa de custódia, não tem taxa nenhuma. Então, o que os bancos fizeram? Para incentivar mais ainda você não aplicar em título direto, mas através de fundos com eles. As taxas de administração desses vértices é tudo 0,10, 0,15. Então, ainda é menor do que os fundos que vocês aplicam hoje. Os fundos que vocês aplicam, as taxas é tudo 0,25, 0,30 ou 0,50. Então, isso é outra vantagem. A taxa de administração ainda é menor ainda, é 0,10, 0,15%. Então, é outra questão que faz ele rentabilizar mais, né? Vai morder menos. E a taxa, no caso, é praticamente igual entre os bancos públicos e os demais? É parecido, não tem tanta diferença, não. Quer ver, ó? Isso aqui, no próprio parecer de investimentos seus, tem esse resumo do regulamento. Tem uma BCI, taxa de administração é 0,20 ao ano. Esses fundos vértices é 0,10, 0,15. O fundo IMAB é 0,20. Uma taxa até pequena, né? Esse aqui é um fundo vértice. CTP e IPCA é 0,15. Agora os bancos estão lançando tudo 0,15, 0,10, mais baixo ainda. Que é renda variável. Renda variável é outra coisa. Compara, né? Renda variável também. Isso aqui é Caixa Brasil, título público, é CDI. A taxa é 0,20. É até baixinho. Nós recebemos aqui a sua recomendação aqui e já vou me reunir com o conselho amanhã, então com o nosso comitê amanhã. Vamos tentar acatar na íntegra aqui a que você nos recomendou, viu? Beleza. Não é isso, a minha dúvida principal era essa. Tranquilo. Depois a gente volta a ligar aí no particular. Beleza, a gente conversa mais. Valeu, meu amigo. Obrigado, viu? Valeu, cara. Até mais. Mais alguém, pessoal? Quer fazer alguma pergunta aí? Tranquilo, então? Podemos encerrar a live aí, então, já? Já deu 2 horas e 25 minutos, né? Quem não participou vai conseguir assistir ela depois, não. Muito grande assim, né? Bom, pessoal, então eu agradecer a participação sua aí, ó, foi muito proveitoso. Eu quero fazer mais vezes assim, eu não vi uma coisa pré-pronta, vocês vieram perguntando e a gente vai mostrando na hora. Que é bom que, às vezes, a pergunta que você faz, ela tira a dúvida de outros também, né? Igual o pessoal de Campo Verde pediu para a gente analisar o desempenho do indicador com a meta-tutorial nos últimos anos. Sensacional aquela parte ali. Quer dizer, é coisa que, às vezes, você nem pensa na hora que você está montando a apresentação. Mas ajuda bem, auxilia bastante. Então, beleza, pessoal. Então, vou agradecer a participação sua aí. Depois nós vamos postar essa apresentação no YouTube, né? Aí eu passo o link para vocês poderem mostrar para os outros conselheiros, o pessoal do comitê. Beleza? Ok, obrigado, Igor. Obrigado, aguardando a live do cálculo atuarial. Beleza, vamos marcar sim. Tá bom, então, valeu. Um abraço a você e a todos. Até mais. Valeu, até mais, hein? Valeu, então, pessoal. Abraço, até mais aí. Eu vou encerrar aqui a gravação, então. Parar de gravar, né? Peraí. Eu vou responder uma pergunta que eu acabei de ver. O pessoal de Colíder, né? Preve-Líder, levantou a mão.
Pode perguntar. Ou tá só despedindo, será? Ah, só dando tchau, imaginei. Valeu então, pessoal. Até mais aí.